Meus queridos, eu quero começar hoje com vocês partilhando uma maneira que a Sagrada Escritura nos revela, ou seja, o próprio Deus te revela de como as bênçãos podem ser multiplicadas na sua vida. Não é? Quem aqui deseja multiplicar as bênçãos de Deus? Primeiro, quem está recebendo bênçãos de Deus? Levanta a mão aí na sua casa. Eu estou recebendo bênção sobre bênção, bênçãos que não têm fim, não é verdade? Para multiplicar essas bênçãos, a palavra de Deus nos exorta como que essas bênçãos podem ser multiplicadas na nossa vida. Há uma maneira, não é? Há uma maneira em que nós podemos fazer com que haja ali um esgotar, em que essa fonte nós já não consigamos mais escolher as bênçãos de Deus. Eu vou falar sobre isso com você. E há uma outra maneira que é o oposto, de fazer com que essas bênçãos sejam multiplicadas. Então, já proclama na sua casa: eu quero sim receber bênção sobre bênção. Eu quero a bênção de Deus. Eu preciso que essas bênçãos sejam multiplicadas na minha vida e na vida da minha família. Não é isso? Então, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17. Você sabe que quando você vem para a formação, você tem que trazer necessariamente duas coisas: a Bíblia e o catecismo da Igreja Católica, para que nós possamos caminhar com segurança sob o ensinamento da igreja, a palavra de Deus. Lucas 17, 11 e 19. O que é que diz esta passagem? Presta atenção. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelas regiões, então, da Samaria e da Galileia. E ao entrar na aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. 10 leprosos. Jesus então caminhava por ali, para Jerusalém, passando pelos confins da Samaria e da Galileia. Entrou na aldeia e encontraram-se com quantos leprosos, irmã Maria Joana? 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz. Eles pararam ao longe porque o leproso não podia se aproximar. Não é? Ele estava à margem, porque é uma doença que contaminava. Então, eles eram colocados à margem. Olha, a dor do coração não era só uma dor física, mas uma dor moral, uma dor na alma. Estavam excluídos e por isso, de longe, eles começaram a clamar em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? De longe eles começaram a clamar: tem compaixão de nós. E Jesus viu-os e então lhes disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Era exatamente isso que fazia parte do processo, não é, de cura. Quando acontecia a cura, então eles, para poderem ser reintegrados na sociedade, eles precisavam, não é? Eles precisavam apresentar-se ao sacerdote. Era algo muito difícil de acontecer, o leproso alcançar essa cura, mas em acontecendo, eles deveriam apresentar-se ao sacerdote para serem reintegrados, então, no convívio social. Então, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, o que é que aconteceu? Olha a fé desses homens. Quando eles iam andando, foi que eles ficaram curados. Eles ouviram e obedeceram aquela palavra, a cura aconteceu. E um deles, vendo-se curado, veja, quantos que foram curados, gente? Quantos? 10. 10 foram curados. Quando eles iam andando, ficaram curados, e um deles, quando se viu curado, voltou e glorificou a Deus em alta voz. Mas não eram 10. A palavra está dizendo que só um voltou. Os outros correram lá para o sacerdote e mais um voltou. E voltou para fazer o quê? Voltou glorificando a Deus e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Só um voltou. Os outros 9 seguiram o caminho. Quando aquele um se viu curado, o coração dele encheu-se de gratidão. Ele começou a glorificar a Deus, a reconhecer os benefícios de Deus na sua vida, e ele voltou para agradecer. Eu tenho certeza que você hoje é um desses 10 que está aqui clamando em alta voz, dizendo: Jesus, tem compaixão de mim. Escreve no chat. Se você necessita desta compaixão, eu preciso. Jesus tem compaixão da minha família. Jesus tem compaixão dos meus. Jesus tem compaixão do senhor Adelson. Tem compaixão da Natasha. Tem compaixão dessas pessoas porque eu estou intercedendo. E aquele único voltou para agradecer. E olha o que Jesus te disse. Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? É desejo do coração de Deus que nós saibamos agradecer. Deus espera a
sua ação de graças. Quais as razões que hoje você tem para agradecer ao Senhor? Gente, essa pregação é muito importante. Tem gente que está se privando das bênçãos de Deus porque não sabe disso aqui. Porque ainda, eu sempre falo ainda, porque hoje começa uma vida nova na sua vida. Mas porque ainda não possui o coração grato. Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? Era um samaritano. E Jesus então acrescentou e disse: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Veja, a gratidão daquele leproso que agora estava curado no seu corpo. Ele já tinha recebido a cura física. Ele já tinha recebido do Senhor o que ele queria, o que ele precisava. Ele já tinha o que ele queria. Ele foi curado da lepra. Pronto. Ele podia ter ido embora. Mas porque ele voltou para agradecer, ele recebeu uma bênção maior do que os outros 9. Os outros 9 receberam a bênção da cura física. Mas porque ele voltou para agradecer, ele recebeu uma bênção muito maior. Ele tocou a salvação. A tua fé te salvou. Não apenas curado no corpo, mas salvo. Este homem toca então a salvação. Quantos de nós queremos escutar isso? A tua fé te salvou. Voltemos para agradecer ao Senhor. Então veja, quando nós agradecemos, a bênção se multiplica. Escreve isso no seu diário espiritual, do Instituto Hesed. Quem já comprou aí o seu, não perde tempo, pede o seu diário espiritual. Quando eu agradeço, a bênção se multiplica na minha vida. O poder da gratidão. Dito isso, meus queridos, eu quero caminhar com vocês hoje. Vocês estão entendendo aqui o que o Senhor está falando hoje para o seu coração? Nós estamos no capítulo 31 do nosso livro do Combate Espiritual à Paz Interior, quando Dom Lorenzo Scupoli nos fala sobre o poder da ação de graças. E o quanto nós devemos render graças ao Senhor. Como todo o bem que alcançamos e as boas obras que fazemos vem de Deus e provém de Deus, se segue que devemos dar muitas graças a Deus por qualquer bom exercício que tivermos, por qualquer vitória que alcançarmos e por todos os benefícios que em conjunto e em particular tivermos recebido de sua liberal e piedosa mão. Em tudo dai graças. Antes de trazer alguns pontos aqui, partilhar com vocês alguns conhecimentos à luz do catecismo da igreja, da palavra de Deus, eu quero partilhar a história da Joana, não essa, uma outra Joana. Para que você entenda o que é que nós estamos falando. Porque pode ser que você esteja me ouvindo agora e diga assim: irmã Maria Raquel, é tão difícil agradecer vendo o meu filho nesta condição. Estando com meu filho doente neste leito de hospital, com meu filho na UTI entre a vida e a morte. Mas hoje você só tem este filho que está aí na UTI entre a vida e a morte, porque Deus confiou este filho nas suas mãos um dia. Então você pode agradecer pela vida deste filho, pelos anos que vocês passaram juntos. Certa vez nós estávamos em São Paulo e o Senhor nos levou a entrar no hospital, um grande hospital. Fomos fazer uma outra coisa, de repente fomos levados a um quarto, na verdade era a UTI, onde ali se encontrava um pai e uma mãe, cujo filho de 7 anos já havia sido declarado morte cerebral e eles estavam num momento terrível. E eu vi aquela mãe de joelhos naquele hospital, inclusive eles aqui do Ceará, foram para São Paulo para uma cirurgia com essa criança, tentando a cura. Eu vi essa mãe, era hora da misericórdia, ajoelhar-se naquele quarto de hospital e fazer uma das orações mais belas que eu já vi na minha vida. Uma oração de entrega daquele filho a Deus. E ela dizia: eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, porque você confiou este filho a mim. E agora eu posso te devolver. E agora eu te entrego, eu te devolvo este filho. Que ele receba agora o teu abraço. Que ele agora então volte para o teu colo, para o teu seio, de onde ele saiu. A
Aquela mãe em lágrimas fazia a sua oração, uma mulher de muita fé. Ela agradecia. Você que agora está me ouvindo e de repente bateu o carro. Você só bateu esse carro porque um dia um dom Deus te deu o carro. E você vai, sabe, nós sempre temos ali uma razão para agradecer. Ou porque você está pelo menos consciente de que bateu. Poderia ter sido um acidente muito maior e você podia nem estar consciente do que aconteceu. Você está inteiro. Você saiu ileso. Como diz minha mãe, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Deus proverá um outro carro, Deus proverá o necessário para o conserto deste carro, deste acidente. Você está vivo e por isso já rendemos graças. A outra pessoa não se machucou. Veja, por isso que eu quero partilhar com você essa história. É muito simples. E eu quero já dizer mais uma vez o que eu tenho dito. Vamos parar de complicar as coisas. Parar de complicar a vida. Parar de complicar tudo, é muito simples. Eu quero partilhar com você com essa história, que é a história nossa, muitas vezes, a sua história de cada dia. Joana é uma mulher muito simples. Casada, mãe de 2 filhos. E ela vivia numa pequena cidade onde todo mundo se conhecia. Todo mundo sabia quem era Joana, o seu esposo, os seus filhos. Seu marido trabalhava como pedreiro. E Joana, como diarista, fazia o possível para complementar a renda da família de maneira muito digna. Seu esposo estava ali nas obras, trabalhando, e ela fazia diária, não é? Uma vez por outra, tentando conciliar os afazeres de casa, também tentando complementar ali a renda da família. Era uma vida difícil, não é? Mas eles tinham casa e tinha sempre o prato de comida à mesa. Eles tinham aquilo que era necessário. Mas tudo mudou quando o marido de Joana sofreu um acidente no trabalho. Ele era o provedor da casa. Ele caiu de um andaime, fraturou gravemente a coluna e ficou paralisado da cintura para baixo. Olha o drama. Caiu do andaime, sofreu uma fratura na coluna e consequentemente, veio uma paralisia. Ele ficou paralisado da cintura para baixo. E José era o pilar, era o provedor da casa. E agora estava acamado e a responsabilidade de sustentar a casa caiu sobre Joana, porque o auxílio, benefícios que eles passaram a receber não supria as necessidades. Mal dava para arcar com os custos dos medicamentos e necessidades do seu esposo. Então, agora a responsabilidade para tocar, não é, para arcar com as despesas da casa estava sobre Joana. E além de trabalhar agora, ela precisava cuidar do esposo, que estava acamado, dos 2 filhos pequenos e ainda tinha as tarefas domésticas. Quantas Joanas aqui me acompanhando agora? É ou não é verdade? Quantas Joanas me acompanhando agora? Olha isso aqui. Ela tinha que prover a casa. Ela tinha que cuidar do esposo acamado. Ela tinha que cuidar dos 2 filhos pequenos. E ela ainda tinha as tarefas domésticas para dar conta. Essa é a história de muitas Joanas. As despesas médicas se acumularam. As dificuldades financeiras começaram a sufocar Joana. Ela sentiu o peso do desespero e muitas vezes chorava sozinha à noite. Como que eu vou fazer? Como sem saber como alimentar os seus filhos no dia seguinte? E os amigos e vizinhos ajudavam como podia, mas Joana se sentia cada vez mais perdida e esgotada. E certa manhã, ao sair para trabalhar, Joana encontrou uma vizinha idosa que percebeu que ela estava abatida. Nem cair doente ela podia, não tinha direito nem de adoecer. Só tinha ela em casa. Mas aquela vizinha, uma mulher de um bom coração, de muita oração, viu que Joana estava abatida, que ela já tinha ido além do limite dela. E ela então aproximou-se e entregou um papel para Joana, um cartão para Joana. E quando Joana pegou aquele cartão e leu, estava escrito assim: 1 Tessalonicenses 5,18. Abre a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,18. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Você precisa desenvolver, não é? Esta prática de rezar com a sua Bíblia, rezar com a sua Sagrada Escritura. Rezar com a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,18. Estava escrito assim:
Em tudo, dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças. Joana não entendeu inicialmente como é que ela podia dar graças em meio a tanto sofrimento. Mas aquelas palavras ficaram gravadas no coração. Joana passou o dia com aquela palavra. Em tudo dai graças. Há poder na palavra de Deus. Em tudo dai graças. Eu não sei qual é hoje a tua dificuldade. Talvez a notícia do desemprego, da sua demissão. Talvez, não sei, uma discussão que aconteceu hoje em casa. As coisas não estão bem. Esse filho que está cada dia mais rebelde, mas hoje o Senhor está te visitando com essa palavra, filho, filha. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Vamos dizer isso juntos? Em tudo dai graças. Então naquela noite, Joana chegou em casa depois do dia de trabalho. Enquanto ela cuidava de José, o seu esposo, Joana olhou para ele, olhou para os seus filhos ali perto. Eles estavam brincando no canto da sala. O esposo e os seus 2 filhos estavam brincando ali. E em vez de focar no problema, naquilo que ela havia perdido, Joana tomou uma decisão pela primeira vez. A decisão de agradecer a Deus por ainda ter uma família unida. Ela contemplou aquele quadro. Meu esposo poderia ter morrido naquele acidente. Ele está aqui com a gente. Quantas pessoas que estão pedindo a graça de gerarem uma vida, eu tenho 2 filhos. Quantas famílias que estão esfaceladas, casais que estão separados, filhos destruídos, eu tenho uma família unida. Joana começou a dar graças ao Senhor. E ela foi dando graças. Senhor, eu te louvo porque eu tenho uma família unida. Eu te louvo porque o Senhor me deu a capacidade, o Senhor me deu condições de cuidar do meu esposo. Eu te louvo, Senhor, por cada pequena ajuda que eu recebi neste dia. E ela percebeu que, apesar das dificuldades, ela tinha motivos para agradecer. Quais os motivos que hoje você tem para agradecer? Se eu e irmã Maria Raquel ficar pensando naquilo que é de dificuldade, eu queria tanto ter dormido mais horas de sono de ontem para hoje, não deu. Saí para fazer alguns exames, voltei, tinha palavras para gravar, depois voltei, tinha reuniões para acontecer, depois, o dia foi todo com as atividades, eu acho que eu descansei ali, fiquei preparando o rosário de hoje, rezando com o rosário de hoje até 00:30. Eu fui dormir, era quase 1h da madrugada para acordar 2:30 da manhã, dormi 1h30. Para estar aqui, mas olha, se eu ficar então aqui murmurando porque eu queria dormir muito pouco, eu queria ter dormido mais, e eu vou parar de louvar a Deus e agradecer por todas as maravilhas que Ele realizou nesta madrugada de oração. Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor fez, por ter me dado a oportunidade de servir na tua vinha ao longo de todo o dia. Eu sei que o Senhor me sustenta. Eu sei que o Senhor me dará umas horas de sono. Em algum momento aí do dia o Senhor vai me dar umas horinhas de sono depois. Agora é hora de louvar. Olha quantos milagres estão acontecendo na vida de milhões de pessoas. Nessa quaresma de São Miguel, como é que eu vou murmurar? Não, eu preciso render graças ao Senhor. Uma das vezes mais difíceis para mim de render graças a Deus, assim, que eu me lembro de viver o voto, inclusive, da obediência. Foi quando a minha primeira sobrinha nasceu. Maria Joana deve lembrar disso aqui. E tinha uma missão. Ela nasceu em São Paulo e disse que o primeiro sobrinho é como se fosse um filho, né? Psicologia diz isso. E encaixou perfeitamente, porque eu iria para São Paulo, era uma missão. E Deus providenciou o nascimento da minha primeira sobrinha. Eu podia, então, segurar a minha sobrinha nos braços, participar daquela festa. Gente, eu estava no aeroporto, quando o telefone tocou. E o telefone tocou e dizia assim: irmã Maria Raquel, volte para casa. Você não vai mais viajar para São Paulo. Sabe quando você roda feito um peão, assim, eu dei umas 2 voltas, eu não estava... Não, peraí. Oi? Né? Como é?
A senhora não vai mais para São Paulo. Volte para o mosteiro. Eu fiquei desorientada por alguns segundos, mas foi só alguns segundos. Porque depois, imediatamente, gente, isso aqui é força e poder do Espírito Santo. Eu comecei a louvar a Deus. As lágrimas desciam. As lágrimas rolavam. A dor que eu senti. Mas as lágrimas descendo, eu comecei naquele aeroporto mesmo a louvar a Deus. Porque eu disse, não, só pode ser um livramento. Senhor, Tu estás me livrando de algo muito grave, de algo muito sério. E eu comecei a louvar a Deus, porque com seu cuidado de pai, estava me livrando de algo terrível que eu não sabia o que era. Eu comecei a dar graças a Deus. Você entende isso aqui? Gente, eu sei que a divina providência agiu. E meses se passaram, surgiu outra missão em São Paulo. Eu tive a graça de participar de um outro nascimento da minha sobrinha. Eu tive a graça, de participar, ou melhor, não foi em São Paulo, foi em outra cidade. Eu tive a graça de participar do nascimento, do batismo da minha sobrinha. Eu não vi ela nascer das entranhas da minha irmã, mas eu vi a minha sobrinha nascer da pia batismal. Eu vi a minha sobrinha nascer como filha amada de Deus. O poder da gratidão. Se Deus tirou algo aqui, é porque Ele tem algo muito melhor para te dar ali na frente. Se Deus te deu algum não hoje, é porque Ele tem algo muito melhor para você, porque só tem 3 situações em que Deus nos dá um não. Deixa eu ver se eu lembro aqui. 3 situações em que Deus nos dá um não. É como um pai com um filho. Não é que você dá um não para o seu filho, quando você sabe que aquilo é prejudicial. Então você não vai permitir, você não vai deixar. Porque se aquilo é prejudicial para o seu filho, se aquilo vai ser ruim para a tua salvação, Deus não vai te dar. Pode ser que o filho tente ir por trás e fazer do seu jeito, e muita gente vai tentar fazer do seu jeito e vai se dar mal. Então, quando Deus diz não, é porque aquilo iria te prejudicar. Ou quando a segunda ocasião em que o pai dá um não para um filho, quando ele tem algo melhor para dar. O filho pediu um chocolate, não é? Mas o pai tem uma caixa inteira de bombons. O filho, não vou te dar um chocolate, eu vou te dar uma caixa de bombons. E o terceiro não é quando Deus diz assim, agora não. Não é verdade, pai e mãe? Não é? Às vezes vai dizer assim, não, agora não. Espere um pouco. Porque ainda não é hora, ainda não é tempo. Eu vou te dar isso aqui, mas ainda não, agora não, espera. Em todas essas situações nós precisamos aprender a louvar, porque nós estamos, nesses 3 nãos, nós estamos experimentando o cuidado de Deus por nós. Render graças ao Senhor. Veja o que aconteceu na vida de Joana. Ela começou a praticar a gratidão. Ela agradecia a Deus pela força que encontrava a cada dia, pelos momentos de sorriso dos seus filhos, pelo pão na mesa, mesmo que fosse simples. E com o tempo, algo extraordinário aconteceu. Embora os problemas não desaparecessem, Joana começou a sentir uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Por quê? A situação externa mudou? Não. Mas o que mudou? O coração de Joana. A sua atitude diante das dificuldades, foi isso que mudou. Ela começou a enfrentar os desafios com força e perseverança, com alegria, com confiança. Deus jamais me daria uma cruz que eu não pudesse carregar. Foi o que ela disse. E ela passou a amar aquela cruz. E aos poucos as coisas começaram a melhorar. A comunidade, tocada pela perseverança e fé de Joana, organizou uma campanha para ajudar a família dela. Com isso ela conseguiu pagar as dívidas médicas, conseguiu adaptar a casa para as necessidades do seu esposo. Embora ainda vivendo com muita simplicidade, Joana sabia que a gratidão havia transformado a sua vida. Ela saiu da murmuração e entrou no campo da gratidão. Ela não só encontrou paz em meio àquela tempestade, mas Joana começou a inspirar as pessoas ao seu redor a serem gratas. Joana tornou-se uma fonte de inspiração. As pessoas olhavam para aquela mulher com tantas dificuldades, mas que sorria, que se alegrava, que agradecia. Ela passou a ser uma fonte de inspiração. As pessoas começaram a aprender com ela a ser também gratos, mesmo nas adversidades. E Joana aprendeu que a gratidão não muda as circunstâncias, mas muda o coração e a forma como encaramos a vida. E foi essa gratidão que se tornou a luz que iluminou a escuridão
em que Joana se encontrava. Você está esperando a situação mudar para começar a agradecer ao Senhor? Não. Comece a agradecer agora. E ainda que a situação não mude, você enfrentará essa situação de uma maneira completamente nova. Gente, é algo simples, mas que muitas vezes é difícil de viver quando a gente vai para o dia a dia, não é verdade? Mas é essa mudança, essa permitindo que o Espírito Santo inspirar e me inflamar e me no fogo do teu amor, é essa mudança que vai determinar a tua vitória, a tua derrota diante das tempestades da sua vida. Então veja, no ritmo acelerado em que nós vivemos hoje, muitas vezes tem faltado tempo para agradecer a Deus. Muitas vezes senta-se na mesa, na praça daquele shopping, come como um pagão. Sem pedir ao Senhor que abençoe os alimentos. E depois se levanta como um pagão, sem render graças ao Senhor por aquele alimento que hoje foi colocado à sua mesa. Ao levantar-se, sem render graças a Deus por um dia, por mais um dia que se apresenta. Pela graça do sol que desponta, do ar que respiro, do teto que está sobre a minha cabeça, quantos que não têm. Pelo dom da vida, pelo dom da vocação, pela graça de ser família. E ao longo de todo o dia e ao deitar-se, Senhor, muito obrigada por este dia. Que dia maravilhoso na sua presença. E isso muda tudo. Isso faz com que as bênçãos se multipliquem. Lembre-se, a um coração grato, Deus dá tudo. Falta tempo para agradecer. E o que é que acontece então? Gera uma insatisfação constante. Ao invés de agradecer, nós estamos olhando para aquilo que a gente não conseguiu. Aquilo que você conseguiu tanta coisa nesse dia, mas você não conseguiu uma coisa. E você começa a murmurar por aquela coisa que não deu certo. A insatisfação constante, não é? As pessoas parecem, como se diz por aí, fulano é um eterno insatisfeito. Está sempre insatisfeito com tudo, está reclamando de tudo. Como é difícil. Hoje o Senhor nos pergunta, quando foi a última vez que você realmente agradeceu ao Senhor? Por todas as bênçãos recebidas, as grandes e os pequenos detalhes de cada dia. E sabe qual é o problema, gente? A insatisfação, ela gera um mal terrível que se chama murmuração. E aqui eu já entro na segunda parte da pregação hoje. Murmuração. A murmuração é terrível, sabe por quê? Porque te impede de ver as coisas como elas realmente são. A murmuração te impede de ver as coisas como elas realmente são. Vamos falar sobre isso? A murmuração é um típico pecado da língua, não é? Deus te deu a tua língua, a tua boca para você louvar e glorificar. Quando é que você coloca a sua boca e a sua língua a serviço do diabo, de Satanás? Quando você murmura. A murmuração é um típico pecado da língua pelo qual a pessoa expressa o seu aborrecimento e má vontade para realizar alguma ação que não lhe é agradável. A murmuração é um típico pecado da língua pelo qual a pessoa expressa aborrecimento, má vontade para realizar alguma ação que não lhe é agradável. São José Maria Escrivá vai dizer o seguinte: a murmuração nasce justamente de uma falta de retidão na entrega diária. Pelo que a pessoa se sente no direito de contestar a vontade de Deus. Você ainda não se entregou totalmente ao Senhor. E você se acha no direito de contestar o Senhor. Olha o que São José Maria Escrivá está falando. A murmuração é particularmente um inimigo nefasto da unidade no apostolado. É crosta que suja e entorpece o apostolado. Vai contra a caridade, tira a força, rouba a paz, faz perder a união com Deus. Eu vou repetir.
Olha o que São José Maria Escrivá está dizendo. A murmuração, ela vai contra a caridade. Ela tira força, ela rouba a paz e ela te faz perder a união com Deus. Além de tudo, né? Como diz na minha terra, além de queda, o coice. Porque além da situação, já não está lá essas coisas todas. Olha o tanto de coisa que você perde quando você murmura. Quando você não sabe agradecer. Você perde, além de tudo que já foi, você ainda perde a força, a paz e a união com Deus. Não quer mais murmurar não, né, gente? Ninguém aqui quer mais murmurar. Porque acrescentar, além da queda, acrescentar coice, não sejamos, não é, insanos. Sejamos sábios, inteligentes. A murmuração é um inimigo nefasto da unidade no apostolado. É uma crosta que suja e entorpece o apostolado. Que suja e entorpece a sua vida. Um exemplo bíblico, raro, claro, de como a murmuração nos impede de ver as coisas como elas são, nós encontramos na história dos israelitas durante a sua jornada pelo deserto, após a saída do Egito. O povo para murmurar. Até aquilo que Deus, tudo aquilo que Deus colocava, que a providência divina, não é, se manifestava, tudo aquilo que era a manifestação da providência de Deus, esse povo reclamava. Um povo que não tinha um coração grato. Deixa eu situar você, eu estou falando de um povo que era escravo no Egito. Trabalhos forçados e trabalhos pesadíssimos. E Deus prometeu àquele povo conduzi-los para uma terra onde jorrava leite e mel, a terra prometida. Mas para isso, meu querido, tem um preço. Para isso tem um deserto que você precisa atravessar. Sabe por quê? Porque você precisa ser preparado para entrar nessa terra onde corre leite e mel. Existe um céu reservado para você, mas existe um deserto que eu e você precisamos atravessar para entrar neste céu. Por quê? Porque nós precisamos viver, precisamos passar por esta purificação, precisamos aprender a amar. Precisamos ter em nós os sentimentos de Cristo Jesus. Eu partilhava outro dia, né? E a irmã Maria Joana temos partilhado muito nessa quaresma. Que quaresma, foi a melhor quaresma das nossas vidas. E eu dizia, nós conversávamos sobre isso, dizendo exatamente o seguinte, que Deus, Ele não vai desistir, Ele não vai nos abandonar, Ele vai encontrar uma maneira de nos purificar. Quando a gente rejeita uma cruz, outra vai tocar a nossa vida. Quantas pessoas hoje estão desprezando o sofrimento, desprezando a cruz que toca a sua vida? Joana podia ter desprezado a cruz que tocou a sua vida. Mas deixa eu dizer para você, Joana precisava dessa cruz que tocou a vida dela. Para aprender a ser grata, para aprender o que é o verdadeiro amor, para aprender a dar valor àquilo que realmente importa. Na verdade, não era Deus que precisava, não. Era Joana que precisava daquela cruz. Então, Deus, Ele vai ficar procurando 1000 maneiras de nos purificar. Por quê? Porque Ele quer nos dar o céu. Então não tem jeito. Abraça essa cruz que hoje está na tua vida. Porque se você rejeitar essa cruz, outra vai aparecer. E eu vou lhe dizer mais. Talvez a outra que apareça não seja Deus que tenha te entregue. Talvez ela venha pelas mãos de Satanás. Mais pesada, mais difícil. E Deus vai permitir. Por quê? Porque Ele não vai desistir de fazer de tudo para te levar para o céu. E você é livre. Então, enquanto você caminha para o inferno com as tuas más escolhas, com a tua rejeição à cruz, com a tua murmuração, enquanto você caminha para o inferno, Deus está fazendo de tudo, mas Ele não pode tocar na sua liberdade. Então, Ele vai fazendo de tudo para que você possa mudar a rota, mudar o caminho. Em Números 13, 14, nós vamos ver isso. Deus ordena a Moisés que envie alguns espiãos para explorar a terra de Canaã, a terra prometida aos israelitas. E aqueles homens retornam com relatórios sobre a terra, confirmando que é de fato uma terra boa. A terra é muito boa. No entanto, 10 dos 12 começam a murmurar, dizendo que a terra
é habitada por gigantes, cidades fortificadas, é impossível conquistá-la. Eles exageram os desafios e minimizam as promessas de Deus. Deixa eu explicar isso aqui para você. Então o povo está ali, já está ali nas portas, está prestes a entrar na terra prometida. Então é enviado alguns homens para irem à frente e tentar espiar aquela terra para ver as condições. É uma terra amuralhada, mas de fato é uma terra onde corre leite e mel. Tudo que o Senhor tinha dito para a gente é verdade. É uma terra maravilhosa. E esses homens voltam dizendo, olha, a terra é maravilhosa. Mas 10 começam a murmurar, porque é difícil demais, ninguém vai conseguir entrar ali. A terra é amuralhada, o povo é gigante, nós não temos nenhuma chance. Começam a murmurar. Esquecem a promessa de Deus. Deus não disse que ia ser fácil, Ele disse que Ele ia nos dar a condição para vencer a dificuldade. Então, eles começam a exagerar nos desafios e vão minimizando a promessa de Deus. Eles começam a criar pânico e desespero em todo mundo. Você conhece alguém assim? E a Nossa Senhora? Aquela pessoa que é uma bênção, né? Aquela pessoa, as coisas já não tão fáceis. Aquela pessoa chega e ela maximiza tudo que é difícil. Aquilo que já era difícil agora ficou impossível. Parece que ela tem um dom de tornar tudo ainda mais difícil. Ela só vê as dificuldades, só vê os problemas. Como esses homens aqui, começaram a criar pânico e desespero no povo. Essa murmuração faz com que os israelitas percam a perspectiva da realidade. Em vez de verem a terra como promessa de Deus, eles passam a enxergar apenas os obstáculos. E como consequência, eles se recusam a entrar em Canaã, expressando o desejo de voltar ao Egito, esquecendo as maravilhas e milagres que Deus já havia realizado para libertá-los. Ei, israelitas! O Deus que te sustentou ao longo do deserto te sustentará agora também. Não tenham medo. Assim como Ele fez cair as muralhas de Jericó, Ele fará cair as muralhas na tua vida, porque para Deus nada é impossível. Por isso que é muito importante você conhecer a história da salvação e você fazer também memória dos grandes feitos do Senhor na tua vida. Porque o Deus que me ajudou lá atrás é o Deus que vai me ajudar hoje. É o Deus que proverá amanhã. Confiança. Essa falta de fé e a distorção da realidade provocada pela murmuração leva Deus a decretar que essa geração então não entrará na terra prometida. E que vagariam pelo deserto por 40 anos. A falta de fé daquele povo, a distorção da realidade provocada pela murmuração, escute isso aqui. A falta de fé e a distorção da realidade provocada pela murmuração, porque a murmuração te impede de ver as coisas como elas realmente são, fez Deus decretar que aquela geração não entraria na terra prometida. E que vagueariam pelo deserto por 40 anos. Um percurso que poderia ser feito em alguns dias, poucos dias. Eles levaram 40 anos por causa do espírito de murmuração. Entende o que eu te falei no início? Se a gratidão multiplica a bênção, a ingratidão, a murmuração te priva da bênção de Deus. Qual a tua escolha? Filho, filha, hoje, nessa pregação que eu tenho certeza. Olha, eu preciso dizer para você que eu tenho louvado muito a Deus por este livro do combate espiritual à paz interior. O quanto eu tenho aprendido. Não é verdade, irmã Maria Joana? O quanto a gente tem aprendido com essas formações. Porque, né, aquela velha história, o primeiro ouvido aqui é o meu. Então, ao preparar, o Senhor vai me forjando também. E o quanto eu tenho aprendido, e eu sei que o quanto você tem aprendido, você não é mais o mesmo desde que você começou essa caminhada pela força do rosário, mas também por causa das formações, das pregações, com a palavra de Deus, com o catecismo. O quanto você tem aprendido. Leva esta lição para a tua vida. O coração grato multiplica as bênçãos de Deus. O coração ingrato que murmura, priva-se das bênçãos de Deus na sua vida. Vamos adiante? Mas, irmã Maria Raquel, qual o remédio contra a murmuração?
Qual o remédio contra a murmuração? Porque eu já tomei uma decisão. Eu quero bênçãos multiplicadas. Eu não quero estar privado da bênção de Deus. Meus queridos, o remédio contra a murmuração é exatamente o tema de hoje. Ação de graças. É exatamente exercitar a gratidão. Um dos pontos do carisma Hesed é ação de graças. Vocês percebem o quanto nós somos celebrativos, né? O quanto tudo vira uma festa. Deixa eu contar para você um segredo. Já falei algumas vezes, mas talvez para você ainda era um segredo. Eu jamais vou esquecer e levo essa lição para a minha vida. Teve um tempo, na verdade, todo tempo aqui é tempo de sofrimento, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas teve um tempo que a gente estava sofrendo um pouco mais. Nós estávamos sofrendo um pouco mais. Sabe, gente, às vezes vocês olham aqui, vocês vêm aqui e encontram, né, o sorriso. É porque nós temos a consciência de que nós precisamos sorrir, né? Nós precisamos sorrir, nós precisamos estar aqui. E não é fingindo que está tudo bem. Nós precisamos estar aqui bem de verdade. Mas, por trás, nós também passamos por todas as dificuldades que vocês enfrentam. E talvez algumas mais. Nossas famílias também trazem problemas. Nós enfrentamos dificuldades. Hoje mesmo nós temos uma irmã que está hospitalizada. Outro dia fui no hospital visitar uma outra irmã que estava hospitalizada. São tantos combates dentro de uma quaresma de São Miguel que um dia vocês vão saber. O esmagamento pelo qual nós passamos. É um verdadeiro esmagamento. Sabe, você pega uma banana e machuca assim, ó. Imagina que a gente é aquela... Nós somos esse esmagamento, acontece na gente assim. É um esmagamento. Mas a confiança em Deus e a fé, ela sustenta e ela nos faz levantar a cada dia e chegar aqui e dar o melhor de nós. Por quê? Porque é para Deus? Porque você precisa de ajuda? Porque nós precisamos estar aqui a cada dia louvando e glorificando e bendizendo. Eu lembro na época da pandemia. Eu posso falar, irmã Maria Joana? Na época da pandemia. Pode. Não é? Eu e alguns irmãos, por livre decisão, por livre e espontânea decisão, resolvemos estar aqui, fazendo aquelas lives, contaminados. Estávamos todos no mesmo barco, então estava todo mundo. E vocês não sabem, mas quando a câmara estava em um rezando, o outro sentava para respirar, para descansar. E assim acontecia um revezamento nas câmeras. Mas nós estávamos aqui, com vírus e tudo. E eu posso dizer que foi exatamente esse dar-se, esse doar-se, o que nos salvou. Dos religiosos, nós não perdemos nenhum. Mas enfrentamos muitas batalhas. Irmãos que estavam aqui, cujos pais faleceram com o vírus. Que perderam irmãos, que perderam pais, que perderam mães. Nós estávamos também enlutados. Mas nós estávamos aqui, com um sorriso no rosto. Porque sempre há razões para agradecer ao Senhor. E o coração grato multiplica a bênção. Já não está fácil. Quando você murmura, você aumenta a sua dificuldade. Já não está fácil. Quando você não agradece, fica quase impossível continuar.
Me fiz entender, sim ou não? O coração cristão, quando nele há fé e amor, está sempre cheio de gratidão. É tocante comprovar que no escrito mais antigo do Novo Testamento, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o agradecimento aparece como um traço básico do espírito cristão. Veja o que São Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças. Porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. Vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças. O Catecismo da Igreja Católica, abre, número 2007. Maria Joana, quanto tempo eu tenho? 2007, só isso, 10 minutos. 2007. Catecismo da Igreja Católica, veja o que ele vai dizer. (2007) Abriu aí, gente? Eu estou aqui sofrendo para encontrar. Aqui é ao vivo. Diante de Deus, em relação a Deus, não há da parte do homem mérito no sentido de um direito estrito. Entre ele e nós, a desigualdade é sem medida, pois nós tudo recebemos dele, o nosso Criador. Nós não temos mérito diante de Deus, nós tudo recebemos dele. Há uma desigualdade sem medida, nós tudo recebemos dele. Ou seja, nós devemos dar graças a ele por tudo, nós tudo recebemos dele, não temos mérito algum. Foi tudo obra dele na tua vida. Tudo é obra do Senhor na tua vida. Você não tem mérito algum para apresentar diante do Senhor. É tudo obra dele na sua vida. Você não seria capaz de um ato de bondade se não fosse o Espírito do Senhor a te mover. A começar pela vida, você não deu a vida a si mesmo. O Senhor te deu o dom da vida, por isso só Ele pode tirar. Por isso, atentar contra a vida é um pecado gravíssimo. Porque Ele te deu a vida e só Ele pode tirar. Será que eu sei ser grato ao Senhor pelo dom da minha vida? Ah, porque eu queria morrer. Você já está morto pelo batismo. Você já morreu pelo batismo. O que você precisa é viver para Cristo. Pensa que esse grande dom que Deus te deu, o dom da vida. Filipenses 4, 6 vai dizer, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Mas, irmã Maria Raquel, por que eu não consigo ser grato? Por que eu não consigo ser grato? Simplesmente porque não vemos. Só é agradecido aquele que enxerga. O que é que você pediu hoje no início do rosário? Senhor, que eu veja. Está na hora de você começar a enxergar as maravilhas de Deus na sua vida. Simplesmente somos ingratos porque não enxergamos. Só é agradecido aquele que vê, aquele que reconhece e que enxerga. Há pessoas que durante anos e anos vivem sem se darem conta dos muitos benefícios que recebem diariamente daqueles que têm mais perto de si. Aqui, gente, nós somos voltados para a gratidão também às pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Sermos agradecidos. Quantas famílias estão sendo destruídas? Por quê? Porque nós esquecemos o poder da gratidão. Agradecer. Reconhecer que o outro é um dom para mim, que o outro é o dom na minha vida. Com todas as limitações e chateações que ele tem, porque você também é limitado e muitas vezes chatinho. Suportar o outro sim com amor, porque o outro também tem que te suportar com amor.
Então, há pessoas que durante anos vivem sem se darem conta dos benefícios que recebem daqueles que têm perto de si. Não são capazes de valorizar, por exemplo, a bênção que é para eles o carinho e a dedicação dos pais. A bênção que é para eles o carinho e a dedicação dos pais. Você já agradeceu ao Senhor pelos pais que Ele te deu? Pode ser que você tenha sofrido aí tantas situações, mas agradecer porque, no mínimo, eles disseram sim à vida. No mínimo. No mínimo. Agradecer a Deus pelos teus pais. No caso do esposo, da esposa, dos cônjuges, o sacrifício constante, até mesmo heróico, da esposa, do marido. E meu esposo não faz nada e vai fazer cada vez menos. Se você não aprender a reconhecer as pequenas coisas que ele faz. Igualmente você, esposo. Comece a reconhecer as pequenas coisas. Isso motivará para que ele dê passos mais concretos. Nós precisamos trazer para dentro das nossas casas esse espírito de gratidão, esse espírito de louvor. Vivem usufruindo da bondade e da generosidade dos que os cercam, sem se aperceberem disso. E o que é pior, tratando de maneira áspera, sem manifestar quase nunca o seu agradecimento, esquecendo-se de lhes retribuir o carinho, reclamando a toda hora. Isso destrói não apenas o nosso relacionamento com o outro, mas o seu relacionamento com Deus. Muito obrigado, né? Agradecer. Por caridade, por gentileza. Às vezes mudar a nossa maneira de expressar, mudar o nosso vocabulário já é o início da nossa vitória. Você poderia? Podemos conversar? E por que somos tomados por esta cegueira? Vivemos numa rotina tão monótona que nós nos acostumamos a ser servido, a ser querido, a ser ajudado, até o ponto de nem nos darmos conta disso. Aos 14 anos, eu deixei o meu querido interior, minha terra santa, minha querida e pacata Currais Novos. Um abraço para esse povo tão querido e amado. Eu deixei a minha terra tão querida e fui para a capital aos 14 anos. E meus pais lá ficaram. Eu fui. E eu me dei conta um dia, nos primeiros dias que eu estava morando, fui morar com a minha irmã mais velha. Eu tomei um copo de leite com achocolatado, um copo de leite com Nescau pela manhã. Como eu fazia em casa também, quase todos os dias, um leite quente. Tomei e fui pegar o ônibus para ir para a escola. Quando eu cheguei da escola, que fui na cozinha, o que é que eu encontrei? O copo ainda estava sujo, cheio de formiga. Eu me dei conta que era a minha mãe que lavava aquele copo todos os dias para mim. E que eu nunca tinha agradecido por isso. Você se acostumou a ser servido, a ser querido, a ser ajudado, até o ponto de nem se dar conta mais disso. Cegados pela habituação, acabamos achando normal o afeto e a atenção dos outros. Julgamos ter direito a tudo isso e só pensamos em exigir mais, exigir mais, exigir mais. O verdadeiro amor faz com que vejamos as coisas boas dos outros como uma luz, que os defeitos deles não conseguem ofuscar, uma luz que pisca constantemente e acende em nós tantas alegrias. Ele tem muitas imitações, mas ele também tem tantos pontos positivos aqui. Eu estou falando aqui, o que eu estou partilhando com você são exatamente conselhos para a sua vida. Eu falei primeiro do relacionamento com Deus, mas agora o relacionamento com os irmãos. É preciso que haja gratidão aqui. Também nos deixa cegos um preconceito egoísta, a obsessão de pensar só naquilo que as pessoas deveriam ser e fazer para corresponder ao seu gosto e ao seu desejo. Isso faz com que você não se dê conta do que elas são na realidade. Você fica tão obcecado de como ela deveria ser e do que ela deveria fazer e não faz, que você não se dá conta do que ela é na realidade, dos valores, qualidades e virtudes reais que ela possui, justamente porque é assim como ela é e não como você gostaria que ela fosse. É o caso da mulher que diz: meu esposo é bom, afetuoso, dedicado, mas eu queria tanto que fosse
Agradece por isso aqui e não há jeito, ele não muda. Você vai dizer, com essa mentalidade não pode ser agradecido, ou então só vai ter um reconhecimento formal. Sim, ele tem qualidades, mas, e nesse mais está o problema, é aqui onde há a paralisia do coração. Para de murmurar, começa a agradecer. Rapidamente um exame de consciência para você. Eu sei mostrar agradecimento aos outros pelas coisas boas que eu recebo? De modo diário, delicado e claro. O exame de consciência rapidinho aqui. Eu sei demonstrar agradecimento aos outros pelas coisas boas que eu recebo? Como é bom dizer muito obrigado, com simplicidade, mesmo perante atenções pequenas, por nos aproximarem, não é? Um bule, um açucareiro à mesa. Muito obrigada. Agradecido, ser agradecido desde as pequenas coisas até as maiores. Como é bom saber agradecer mediante pequenos gestos simpáticos. Esposo e esposa, não permita que isso se perca entre vocês. Pais e filhos, não permita que isso se perca entre vocês, que a habitualidade tire a gratidão. Como é bom saber agradecer mediante pequenos gestos simpáticos, um sorriso unido a um olhar afetuoso. Muitas vezes você não vai precisar dizer necessariamente obrigado. Mas quando você sorri, um sorriso afetuoso unido a um olhar, isso já é um muito obrigado. Um beijo agradecido, um telefonema, uma mensagem oportuna, um diminuto presente ali, surpresa, um esforço por mostrar-nos mais bem dispostos em tudo depois de recebermos um favor, a delicadeza de cada dia. Nós estamos vivendo uma sociedade, não é? E assim, de uma velocidade que nós não conseguimos acompanhar. E eu repito o que eu disse no início, não falta espaço para a gratidão, falta tempo para agradecer e sobra tempo unicamente para a exigência. Como é bom para proporcionar aos outros as alegrias que merecem. Colocar uma gota mais de carinho, de alma, de calor, nas fórmulas costumeiras, 1000 vezes repetidas, de saudar, acolher. Bom dia, santa noite, como vai? Fique com Deus, até logo, até mais. Proporcionar aos outros as alegrias que merecem, colocar uma gota a mais de carinho ali, de calor. Naquelas fórmulas que são costumeiras, que nós usamos de maneira repetida, automática no dia a dia. Olhar nos olhos. E por fim, meus queridos, que o pessoal aqui já está acima, Maria Raquel. Conselhos práticos para vencer a murmuração. 4 conselhos. Primeiro, tem um diário de gratidão? Tem um diário. O diário espiritual Hesed. Um caderno, até um aplicativo aí de notas, um caderno é melhor. Onde todos os dias você se compromete a escrever pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Faz isso. Se compromete, que firma um propósito, separa um caderno e todos os dias você vai colocar. Coloca hoje a data aí, hoje é 21. 21 de setembro. 3 coisas pelas quais hoje você agradece ao Senhor. No final do dia você escreve ali. Faça isso ao acordar ou antes de dormir. E a prática de registrar as bênçãos diárias vai ajudar você a mudar o foco das dificuldades para as coisas boas, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Tem um diário de gratidão. Segundo, troque a reclamação pela oração. Maria Raquel, mas assim, é uma tendência, é um vício. Reza. Reza. Suplica ao Senhor. Toda vez que você sentir vontade de reclamar, pare, faça uma breve oração. Pode ser uma oração muito simples. Senhor, me ajuda. Obrigada, Deus, por estar comigo mesmo nessa dificuldade. Ao longo do tempo, isso vai ajudar a transformar a murmuração em gratidão. Então, primeira, diário de gratidão. Segunda, você vai trocar a reclamação pela oração. Eu não consigo trocar a murmuração pela gratidão. Calma. Troca a murmuração pela oração e a oração vai te levar à gratidão. Troque a murmuração pela oração. Quando você for murmurar, reze. Jesus amado. Você queria dizer outra coisa, né? Você queria dizer outra coisa. Você queria acabar com tudo. Você diz, Jesus amado. Você vai rezar. Terceiro, estabeleça metas. Por uma semana, vai lá, uma semana, se comprometa a falar algo positivo antes de expressar qualquer crítica. Por exemplo, se você está frustrado com o trabalho, primeiro reconheça algo de bom. Estou tendo tanta dificuldade no meu emprego, tanta dificuldade, mas primeiro, Senhor, obrigada porque eu tenho um emprego. Ah, Senhor, tem tanta gente desempregada. Tem tanta gente sem receber no final do mês. Senhor, eu te louvo porque eu tenho um emprego. Aí depois você discute com o seu problema. Essa prática vai te ajudar a conduzir sua mente para ver o lado bom das situações. Estabeleça metas. Faça isso por uma semana. Quarto e último, coloque-se no lugar do outro.
Quando tiver vontade de murmurar sobre uma situação ou pessoa, pare, tente ver as coisas do ponto de vista do outro e pergunte a si: como eu reagiria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Hoje ela falhou, mas quantas vezes eu falhei também, né? Isso pode reduzir a tendência de murmurar, promovendo compreensão e paciência. Não é que a gente vai abdicar das penitências. Penitência a gente pode reparar aquilo, é uma oportunidade do céu de repararmos o mal feito, né? Mas colocar-se no lugar do outro. Eu falava outro dia, esmagar com ira ou corrigir com ternura. Não é? Então, colocar-se no lugar do outro. Os 4 passos. Primeiro, tenha um diário de gratidão. Troque a reclamação pela oração. Estabeleça metas. Coloque-se no lugar do outro. Gente, é maravilhoso. E no final deste capítulo, Dom Lourenço vai dizer: o coração grato, então, ele sabe oferecer-se a Deus. Eu termino, então, essa pregação de hoje com aquilo que o Evangelho nos trouxe ontem, na liturgia da palavra. Eu quero proclamar essa palavra aqui com você, porque você veja o que a gratidão faz. Lucas capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. O que é que tem a ver, irmã Maria Raquel? O coração grato se coloca a serviço do Senhor. Essas mulheres foram curadas e libertas. O coração delas é um coração grato e só por isso elas podem se oferecer ao Senhor. É assim que Dom Lourenço Scupoli termina o capítulo de hoje. Só pode fazer a oferta de si mesmo a Deus. Só pode oferecer sem sacrifício o Senhor o coração que é grato para com Ele.